algumas coisas que eu vou falar, a gente vai falar aqui, a gente é me repetir, né, que a gente já falou na reunião, mas apenas recapitulando, essa é uma conversa inicial mesmo, a gente vai ter outras formalizações, mostrar os planos de ação, etc., mas contextualizando novamente, né, bom, a gente acha extremamente importante, né, na formação do discente, conforme está entrando na carreira de engenharia de software, saber que existem, né, as diferentes vertentes, né, como a gente tinha discutido, né, tanto a vertente da indústria, né, quanto a vertente da academia, né. Tem vários pontos positivos e negativos. Por positivos e negativos depende muito do que você está analisando, mas via de regra são coisas que se complementam, né. Você não consegue ter uma indústria no longo prazo sem academia, e você não consegue ter academia sem a indústria, né, gerando recursos, gerando, né, as soluções de curto e médio prazo, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, uma coisa acaba auxiliando a outra. Então, por conta disso, né, a gente quer criar esse ambiente, né, que vocês saibam que não é só uma coisa, não é só outra, né, que uma coisa depende da outra, né. Que mais? Bom, e com base nisso, fazer vocês por vocês mesmos, né, concluírem. Às vezes eu tenho mais facilidade com tal coisa, às vezes eu quero sentar numa cadeirinha, sair programando e sair desenvolvendo as coisas numa equipe, ou não, eu quero desenvolver um trabalho científico, fazer um experimento, sabe? Então, vocês por vocês mesmos, né, consigam, né, ter essa visão, né? Só que para isso funcionar, né, a gente tem que apresentar o que está rolando no mercado, o que está rolando na academia, né, essa sinergia entre as duas áreas. A gente também tem que saber que, por padrão, hoje em dia, né, um certo tempo aí, existe uma lacuna grande da academia e indústria, né? Via de regra, eles não se conversam muito bem, né? Eles criam suas panelas, né, desenvolvem as suas atividades e, às vezes, essa comunicação ela é difícil de acontecer. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a linguagem que um utiliza é diferente da do outro, né? E às vezes a importância que um dá para algumas coisas, o outro não dá tanta, né? Então, uma das principais também objetivos desse núcleo é a gente fazer essa ponte, né? Sabendo da importância que existe entre essas duas áreas, né? Pôr para conversar a galera da indústria e pôr para conversar a galera da academia, né? E a gente fazer parte desse processo, né? O que mais que eu estou esquecendo aqui, né? Contextualização. Para mim tá ok. Tá ok? Bom, então essa é digamos assim, a importância da gente falar isso aí, né? A importância da gente saber que existe essa lacuna, né? E essa lacuna existe por falta de comunicação, porque a gente sabe que uma coisa depende da outra, né? Então, o Jonathan até comentou quando a gente estava fazendo as entrevistas lá, conversando com vocês, que algumas coisas que se criam na academia, né? Depois se solidificam, fica na indústria por ad eterno ali, né? Você até deu o exemplo do algoritmo do Dijkstra, né? Tem alguns exemplos também, aquele REST, por exemplo, é a origem de um trabalho de doutorado, né? E hoje o mundo inteiro utiliza e não sabe, às vezes, que foi um trabalho, né, acadêmico, né, científico que foi produzido, né? Então, o pessoal pensa muito que o que é construído na academia é como se fosse uma coisa só para artigo, uma coisa para inglês ver, uma coisa que não vai servir para nada, sabe? Que não serve, não tem serventia, não tem aplicação. Só que na academia ela é o pontapé para aquilo ser aplicado na indústria. De fato, para ele sair do papel e ser aplicado, tem um delay grande. Muitas coisas elas são mais teóricas mesmo, né? Para poder conceber na cabeça da pessoa e criar a cultura e aquilo ser empregado. Mas tem outras coisas que não, tem outras coisas que de fato ela acontece teórica e imediatamente ela já é aplicada. Por exemplo, a engenharia de software, a gente tem uma questão dos métodos tradicionais de desenvolvimento, possivelmente vocês ainda vão aprender, que é, por exemplo, modelo cascata, modelo incremental, e assim por diante,
bastante são modelos que são engessados. O que é engessado? É um modelo que ele não permite ter mudanças constantes e assim por diante. E tem um problema porque software em si muda, requisito muda, a cabeça das pessoas mudam, né? Muita coisa muda. E aí vem um negócio, por exemplo, que é chamado Scrum, que é os métodos ágeis, né? O Scrum, a gente vai até adotar algumas coisas de Scrum, ele traz pra gente o autogerenciamento de equipe e dividir para conquistar. O que é isso? Pequenas tarefas para a gente poder fazer durante a semana, por exemplo, que a semana a gente chama de sprint. E aí a gente fatia essas tarefas em tarefas menores, que fica mais fácil de resolver, e no final do processo a gente tem um produto idealizado. Então, assim, são coisas que a gente consegue ir aplicando que vai melhorando o processo de desenvolvimento de software, aos poucos. Então, a nossa ideia, como o Bento estava falando, é tentar trazer essa questão desses conceitos que a gente tem na engenharia de software como um todo, mostrar o que tem na indústria, mostrar como que a gente consegue ajudar a indústria, mostrar também como que a indústria tem uma demanda para a gente poder suprir essa demanda. Muitas vezes alunos me perguntam assim, professor, o que eu preciso saber quando eu for sair daqui da UFA, por exemplo? No meu caso, perguntavam quando eu era professor da PUC. Quais tecnologias que eu preciso saber? O que eu preciso dominar? O que eu preciso conhecer? Eu não tenho uma resposta chave, do tipo, você tem que saber isso e isso. Não dá. O único de chave que eu consigo falar é o seguinte, olha, para você ser um bom profissional, primeiro, você tem que ser curioso. Segundo, você não pode ter preguiça de ler. Porque, por exemplo, você quer aprender uma nova tecnologia. Cara, é ler manual, é podcast, vídeos no YouTube, Stack Overflow, principalmente, GitHub dos outros e assim por diante. Porque, por exemplo, o que a gente dá para vocês na academia é o caminho das pedras. Né? É o pontapé para onde vocês vão seguir. Então, por exemplo, uma coisa que a gente precisa melhorar muito, por exemplo, aqui na nossa instituição, é a questão do aluno entender mais como é que funciona o processo de desenvolvimento de software e criar a lógica de programação. Muitas vezes a pessoa acha que só o fato dela saber codificar é o melhor ponto. Não. Uma vez que você consegue pensar melhor no problema, idealizar o problema e conseguir resolver o problema através de uma solução na sua cabeça, passar para o código depois é mais fácil. Lógico, a gente tem impacto de tem sintaxe, tem isso, aquilo, mas é mais fácil do que você não saber nem resolver o problema. Porque, por exemplo, se você consegue ter uma solução do problema na sua cabeça, você consegue transferir isso para o chat GPT e pedir para o código. Hoje, o código pode não ficar tão bom, mas você vai conseguir adaptar. Mas se você não consegue nem ter a solução do problema e já fala para o chat, resolve aí. Ele vai te dar uma solução bem... muito zoada. Não vai adiantar. Né? E outra coisa, nessa mesma linha, só para poder concluir. Se fosse para a gente só usar IA, não precisaria da gente mais não. Exatamente. Para que da gente então? A IA hoje, pelo menos por enquanto, porque vai que chega no futuro esse vídeo está lá, onde? Aí parece que ela está falando coisa que não serve. Mas a IA hoje, ela não consegue, por enquanto, fazer um levantamento de requisitos. E levantamento de requisitos é um elemento crucial na engenharia de software. Por que é um elemento crucial? Porque é onde a gente vai descobrir o que o software deve fazer e o que ele não precisa fazer, principalmente. Né? Porque quando a gente chega para desenvolver um produto, geralmente a pessoa não sabe o que ela quer. Eu sempre uso um exemplo que é assim, nas aulas dentro. Eu falo assim, sabe aquela hora que você está com vontade de comer um negócio, que você fala assim, está com vontade de comer um negócio gostoso? Aí a pessoa te oferece, aqui em casa tem uma pizza. Você fala, não, é um negócio gostoso. Mas pizza é gostoso. Aí você fala, não, então tem um brigadeiro. Não, eu quero outra coisa. Mas você não sabe o que você quer. Às vezes acontece isso. Aí a pessoa vai falando, mas se for isso, é coisa quase que mímica. Ideação. É coisa doce ou coisa salgada? Eu acho que é mais pro doce. Aqui em casa tem pudim. Aí você vai até que você consegue chegar no ponto que a pessoa... do que ela quer. Então é difícil entender o ser humano. Com certeza. Cabeça de gente. Se nem o próprio cliente sabe, né? Como que uma IA vai saber? E ainda vem outra coisa, né? Hoje a pessoa está pensando daquele jeito. Amanhã ela já muda. Às vezes ela também. Exatamente. Às vezes o processo dela Muda. Né? E aí a gente consegue ir aos poucos fazendo um trabalho de psicologia com a pessoa
e entender o que ela realmente precisa. É por isso que tem alguns processos na engenharia de software que a gente vai no ambiente do usuário, do dono do produto, e observa. Vai lá e fica analisando o que é que o cara realmente precisa. Se a gente não fizer isso e ficar só no escritório, no ar-condicionado, a gente não vai conseguir desenvolver o que a pessoa precisa. Né? Então, por aí. É isso aí. E tem uma questão também interessante que, às vezes, a gente... O que acontece? Por que a gente não pode deixar tudo na mão da academia e tudo na mão da indústria? Se a gente deixa tudo na mão da indústria, a gente tem muitos problemas no sentido qual, por exemplo. Vamos supor que você deixa tudo na mão de uma NVIDIA ou na mão de uma Microsoft. O conhecimento gerado, ele vai ser, digamos assim, que tem um ponto positivo da patente, ele tem um ponto positivo das coisas fechadas, só que tem um ponto negativo que disseminar aquele conhecimento para a comunidade, para todo mundo continuar desenvolvendo e evoluindo, não vai acontecer quando você deixa somente para as empresas. Então você tem que ter o pezinho ali também da pesquisa da galera que não tem fins lucrativos, digamos assim, né? Na verdade tem os seus fins lucrativos indiretamente, mas diretamente falando, né, gerar ciência é para todos, é para a comunidade, para todo mundo. Se você deixar só para a indústria, elas vão querendo ou não, elas vão querer monopolizar, exatamente. E não monopolizar apenas as ferramentas, os meios de receber, né, retorno, mas também o próprio conhecimento, né? Então, é por isso que você tem que ter um contraponto ali, né? Tanto de uma parte como da outra. E também não pode deixar tudo para a academia, porque você vai começar a desenvolver soluções que não serão úteis. Pouco aplicáveis, pouco aplicáveis, né? Porque tem um termo que a gente utiliza bastante na academia de indústria, que é a questão de pesquisa aplicada, né? Você tem a pesquisa de base e a pesquisa aplicada. A pesquisa de base está desenvolvendo hoje para ser utilizada daqui a décadas, né? Então, às vezes, você está desenvolvendo algo, não é porque é irrelevante, é que é algo que você está prevendo ou que você está desenvolvendo soluções e mecanismos, pontapé, para poder alavancar uma grande área depois, né? E muitos trabalhos que às vezes eram na década de 50, 60, né, às vezes foram retomados décadas depois, né? Porque na época não era viável se aplicar, né? Mas conforme tem a tecnologia que tinha, né? A computação que tinha na época. Exatamente. Tem um problema mesmo que é clássico, que é os problemas NP completo, né? Uhum. São problemas que na computação a gente não tem solução. E tem um prêmio de $1 bilhão para quem resolver. É um montante grande de problema. Quem resolver é como se tivesse resolvido todos e ganha $1 bilhão. Até hoje não tem solução computacional. Se eu mostro para você um tipo de problema, você fala assim, não, mas isso é fácil de resolver. Aí quando você vai aplicar para vários cenários, você fala assim, não dá para resolver. E aí a gente vem falando aí de computação quântica, não sei o que, aí fica parecendo um homem-formiga. Né? Esse negócio quântico lá. Mas tem coisa de ficção para caramba, essas coisas. Mas que não é realidade de hoje, mas pode ser dependendo das tecnologias que a gente tiver. Mais para frente pode ser que isso tudo mude. Por exemplo, a gente tinha muito problema com processamento de dados, porque o HD era disco. Já teve uma evolução, que hoje é SSD e é muito mais rápido. Então, o processamento de dados hoje é muito mais eficiente, né? Aí deu para melhorar os algoritmos, deu para poder particionar mais, né? Computação paralela e tal, isso aqui. E a IaaS funciona hoje por conta desse desenvolvimento, né, de bastante as GPUs, por exemplo. Né? Se não houvesse essas tecnologias desenvolvidas, né, e melhoradas, não teria o cenário que a gente tem hoje. Então, quando começou a desenvolver as primeiras ideias de IA, por exemplo, lá atrás, né, eles não imaginavam que, né, poderia ser o que tem hoje, né? Hoje tinha uma ideia meio por cima. Mas com o desenvolvimento de hardware, por exemplo, de Big Data, essas coisas foram mais possíveis. Né? E esse exemplo que você usou é muito legal, porque esse negócio de IA mesmo, a academia que começou com esse negócio. Não foi a indústria, de fato, que já foi lá e começou, não. Pesquisa da academia que foi evoluindo, a indústria falou assim, opa, Sim. uma coisa aí promissora. Aí eles começam a investir. Por exemplo, a própria Microsoft tem, a Google também tem, a IBM também tem. Essas Big Techs assim, tem um centro de pesquisa.
Tanto que tem vezes que eles vão em algumas universidades e pega e dão bolsa para os alunos para pesquisar coisas para eles. Quando eu falo pesquisar, não é pesquisar, ir lá no Google e pesquisar, não. É fazer ciência. Né? E aí eles mantêm um centro para poder ficar fazendo essas pesquisas, desenvolver pesquisas e assim por diante. Eu estava vendo ontem um negócio do chat GPT, a base lá parece que um artigo foi feito por, tipo assim, quase todos os pesquisadores eram do Google. Só por causa da burocracia interna da empresa, alguma coisa assim, aí todos saíram, aí a OpenAI chamou eles, É da Microsoft? fizeram chat GPT. Pois é. Tá vendo? E era tudo da Google, pessoal. Assim, a maioria, eu acho que só tinha um que não era. É igual o professor Nível Ziviani da FMG. É um senhorzinho. Ele já vendeu não sei quantas empresas para a Google, porque ele conseguiu melhorar alguns mecanismos da Google e tal, e aí vendeu para a Google. E ele já foi conselheiro da Petrobras, a Google Brasil, América Latina. Ela veio para cá por causa dele. Pelo menos rumores que foi por causa dele. A região de Minas Gerais tem muitas universidades boas, principalmente a FMG e assim por diante. Então, olha só como que uma pesquisa, a pessoa que está dentro da academia, assim, ele é professor emérito da UFMG. Então, um cara de dentro da academia conseguiu, então, expandir bastante. E assim, essa é a pesquisa de base. A pesquisa de base é aquilo que a gente vai desenvolver que às vezes não tem aplicabilidade naquele momento. E é por isso também que quando você faz muita pesquisa de base, foca na pesquisa de base, às vezes é difícil você conversar com a indústria. Porque a indústria é algo que acontece para ontem. Né? A indústria, você está sentado desenvolvendo uma solução. Ela quer ganhar dinheiro logo, né? Em via de regra, em resumo. Afinal, é isso que vai fazer ela continuar sobrevivendo ali, né? E espalhar a grana naquele grupo particular. Só que o ponto é um pouco difícil a gente conversar com a indústria por causa disso, porque a gente está vendo, às vezes, a gente desenvolve soluções quando a gente está na academia, que é coisa de longo prazo, né? A indústria, às vezes, querendo ou não, para ela sobreviver com os concorrentes, ela tem que fazer coisas de curto prazo. É aí que vem a pesquisa aplicada, né? Então, a pesquisa aplicada, ela não é que ela é disjunta da pesquisa de base. A pesquisa aplicada, ela vem complementando a pesquisa de base, né? Então, teorias, técnicas, teses realizadas antes, fornecem subsídio para a pesquisa aplicada ser aplicada, né? Que aí você consegue conversar mais diretamente com a indústria. Só que para você aplicar alguma coisa, você tem que desenvolver essa coisa antes. Não é você, vou aplicar o quê? Né? Você tem que ter a pesquisa de base ali para você aplicar ela. Né? Então é por isso que as duas são importantes, as duas devem existir. Você não pode simplesmente, vou ignorar toda a pesquisa de base e vou só focar na pesquisa aplicada. Senão vai chegar um ponto que você não vai ter mais coisas do que estudar. Né? Isso é legal aí, dá para dar um exemplo que eu gosto de usar também, é o seguinte. Geralmente os alunos, e eu mesmo já fiz essa pergunta, você vai lá na disciplina de cálculo, aí você pergunta, para quem que tem cálculo, por exemplo, para engenharia de software? Não faz sentido. Se você for pensar assim, não faz sentido. Só que olha que doideira. Se você vai ser um engenheiro de software, por exemplo, ou vamos deixar mais genérico, um computeiro, que a gente costuma falar, né? Se você é um computeiro, ou uma computeira, você precisa ter preocupação com o custo do algoritmo. O que é o custo do algoritmo? Quanto tempo ele vai gastar e quanto de recurso ele vai gastar para processar alguma coisa. Quanto mais caro o seu algoritmo, significa que ele vai precisar de um processador melhor, de um hardware melhor. E quando a gente vai para uma disciplina, por exemplo, estrutura de dados, ou uma de projeto de análise de algoritmo, assim por diante, lá a gente aprende como que a gente calcula uma complexidade do algoritmo, que usa as coisas da disciplina de cálculo. Logaritmo, essas coisas todas. E aí, se vocês forem fazer um processo seletivo para Google, por exemplo, ela vai falar assim, faça um algoritmo para resolver tal problema com complexidade X. Ou seja, ela já te travou que o seu algoritmo ele não pode ser mais caro do que ela estabeleceu. Então, essa parte aí do cálculo em si é como se fosse a pesquisa de base. E aí depois você vai ter a sua aplicação e aí sim a pesquisa aplicada.
Não é complexidade psicológica, não. Não, mas é também mais é difícil. Sim, viu? Como é que é? Tô escutando tudo que vocês estão falando. Depois a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer um revisão telecurso 2000 e vai fazer questionário. Tá bom. Brincadeira. Só daqui a pouco vai assim, ih, tem lasqueira. Só contextualizando, a gente estava falando um pouquinho de pesquisa de base, pesquisa aplicada, a diferença e a importância de ter as duas, né? Aí a gente estava falando, né, tipo, se a gente tirar completamente a pesquisa de base, né, chega um momento que a aplicada não vai ter que aplicar. Aplicar o quê? Se a pesquisa de base não existe, né? Ou exauriu, por exemplo, digamos assim, né? E aí, obviamente, às vezes vai ter grupos que vai estar focando mais em pesquisa aplicada, né? Mas tem que ter os dois grupos ali em sinergia, ou pelo menos uma certa desenvolvimento básico ali para fornecer subsídios para a pesquisa aplicada, né? E isso muda também, às vezes até muda o destino para aquele tipo de pesquisa, né? Então, às vezes, a pesquisa aplicada, você vai conseguir diretamente já conversar com uma empresa, com uma parceria, né? Porque você vai mostrar para a pessoa, olha, aplicando esse algoritmo criado naquela pesquisa de base, né, eu consigo ter esses resultados para você, né? Então, esses 3 algoritmos comparados aqui, por exemplo, que vieram da pesquisa de base, né, eu consigo aplicar na sua empresa, por exemplo, e fornecer, né, melhores análises para vendas. Coisa nossa, por exemplo, que é aplicada também, né, da indústria. Por exemplo, a Amazon, FedEx, que chama aquela empresa de entrega. Né? Isso daí usa um algoritmo de roteamento para rota mais curta, para ficar mais barato e mais rápido, para poder entregar um produto, essas coisas. É tudo algoritmo nosso da computação que auxilia eles a tomar de decisão para traçar as rotas, para poder encontrar o melhor lugar. Esse aparelhinho lá, o roteador, tá o DAI está dentro dele lá, para poder mandar os pacotes para a gente, ver o celular que está mais perto, para poder ligar no Wi-Fi, para mandar, é tudo coisa da gente. E para você melhorar um algoritmo desse, você tem que entender esse algoritmo, desenvolver e fornecer novas soluções, né? Só que você tem que manjar daquele algoritmo. Isso. Né? Então, é por isso que envolve, por isso que é uma coisa depende da outra, né? Para as coisas se interligarem. É por isso que a gente quer ver a parte da pesquisa, da academia em si, colocar isso na cabeça de vocês, desenvolver esse pensamento crítico, pensar em como desenvolver uma solução de base, uma solução aplicável. Também a gente ter conversa com a indústria, para a gente poder ver o que a indústria precisa, o que a indústria demanda, como que a gente pode ajudar a indústria, como que a gente pode se preparar para a indústria e assim por diante. Por isso que a gente quer também ter essas conversas, não só da academia, por exemplo, a gente vai trazer, envolver a nossa rede de contatos para a gente poder trazer professores para poder palestrar para a gente online, pessoas da indústria que já estão trabalhando em empresas grandes, tudo para fazer esse merge e a gente encontrar um fator comum entre tudo para poder a gente ter um ambiente bem bacana de conhecimento. E com isso poder, né, atacar os dois grupos, né? Como a gente comentou, são grupos que não se conversam entre si, né, por essa dificuldade de linguagem, né? Então, quando você tem uma linguagem muito acadêmica, muito formal, né, essa linguagem às vezes não vai chegar na indústria, né? Porque eles vão ver aquela questão, mas esse ali não é útil, não vou utilizar aqui, etc. Mas é porque existe esse limiar, né? Esse limiar é o que a gente vai estar atacando principalmente no grupo aí, né? A Sandra, por exemplo, se a gente for analisar IHC, a gente tem muita dificuldade em desenvolver esse sistema, porque a gente acha que, quando a gente está fazendo, a gente acha que está lindo e que está funcional. Esse posicionamento desse botão aqui desse jeito tá bom. Desse jeito aqui, esse campo tá bom. Esse aqui desse jeito tá bom. Isso aqui tá muito óbvio. Se vocês passam o sistema passando, a Sandra vai devolver o sistema para vocês, não vai ter nada aqui, não vai ter nada que tá precisando. Vocês vão ficar com ódio da Sandra. Exatamente. Um ódio enorme da Sandra. Exatamente. Ela vai falar com você assim, se você colocar uma cor, ela vai te perguntar, qual que é? Como que você chegou nessa cor? Por quê? O negócio é tão complexo, quando eu vi esse negócio de HC, eu falava assim, até a cor tem que ter uma explicação do porquê que é aquela cor daquele jeito, o botão posicionado daquele jeito. Porque, por exemplo, se você investe, se você usa o Windows, por exemplo, e está sempre o OK da esquerda e o cancelar da direita, por exemplo. Se você troca isso, você já está induzindo o usuário ao erro. Exatamente. Aí já dá um problema. Exatamente. Ou a gente demorar horas para encontrar uma informação
informação, né? Acontece, né? É igual aquele, você vai assinar algum serviço e aí você vai lá para ver os planos de serviço, né? Normalmente o que está mais em destaque é aquele recomendado para um ano, né? Que tem lá um valor, sei lá, $200 por ano, por exemplo, né? É o que está em mais destaque, né? E o gratuito fica lá bem escondidinho. Isso é uma forma, é um viés cognitivo, é uma forma de induzir o usuário a assinar aquele plano. Olha só. E às vezes aquele Meio as precisava, lendas né? mudas. Exatamente. Às vezes o gratuito já fazia o que precisava, né? Mas como tem aquela indução, leva o usuário a escolher aquele plano, né? Esse que Isso é igualzinho, fazer uma analogia com isso daí, né? Posso estar falando muita asneira, mas assim, não sei se vocês têm. Eu fico muito preocupado com coisas ambiental. Por exemplo, eu tento diminuir o uso de coisas de embalagens descartáveis, essas coisas assim. Aí quando você compra um medicamento, ou você compra um produto qualquer no supermercado, uma coisa assim, aí tá a embalagem desse tamanho. E o negócio lá dentro é desse tamanho. Mas é para poder enganar a gente de que tem muito conteúdo, né? E às vezes a caixa, por exemplo, para reduzir custo, eles mantêm a caixa do mesmo tamanho, mas tem assim, ó, redução de tantos por cento ou gramas, isso aqui. Mas eles mantêm a caixa do mesmo tamanho para enganar a gente. Para enganar, exatamente. É coisa de louco. Tem muita coisa da computação que é tão aplicada no dia a dia das coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, gôndola. É gôndola que chama, não é? Tem uma relação de que as coisas que ficam na faixa dos nossos olhos são os produtos mais caros e os produtos mais comerciais, digamos assim. E os mais baratos, meio que parece que é humilhar a gente, que você tem que abaixar para pegar. E aí, por exemplo, vamos supor, tem lá uns produtos que vocês mais compram lá, você tira X, tal, não sei o quê. Geralmente eles vão estar nessa faixa do olho, para poder te induzir a comprar esse e não olhar para cima nem para baixo. Tem umas outras relações também da computação que está dentro desse meio. Por exemplo, tem uma associação agora eu não lembro qual que é o nome dessa propriedade, mas aquela, eu acho que é de correlação, essas coisas assim. Toda vez que o pai vai, por exemplo, no supermercado comprar a fralda, geralmente ele compra cerveja. Aí o que eles fizeram? Colocaram a fralda perto da cerveja. Aí o pai, tem vezes que ele está indo comprar a cerveja, aí ele olha para a fralda, tem que comprar a fralda dele. Para induzir a compra. Para induzir a compra. Vocês lembram o nome desse negócio? É regra de que mesmo? Tem um nome específico. Tem um nome específico do seu negócio. Eu não lembro mais. Mas tudo isso para poder induzir. Umas coisas bem doidas, né? Não, a gente consegue, quando a gente está analisando dados mesmo, a gente consegue perceber umas coisas assim, tipo, nossa, não parecia que isso tinha correlação. Tem correlação. Sim, tem muita correlação. Tem muita coisa. Tem uma área só disso, né? Tem uma área só disso. de padrão, É muito legal, muito legal. Eu lembro que quando eu estudei isso, tinha umas correlações assim, do tipo, tem muito isso também com quando você vai fazer seguro de carro. Eles fazem umas correlações assim, por exemplo, homem, menor, acho que 32 anos parece, solteiro, aí o seguro vai lá em cima. Porque pelos dados estatísticos, um homem solteiro e menor de 32 anos é vida louca. Tem mais probabilidade. Mais probabilidade de acontecer acidente. É verdade. Agora, é mulher, mesmo que for solteira e tem idade X, é mais baixo, porque tende a fazer menos cagada do que o homem. Aí agora quando o homem casa, aí tende a diminuir um pouquinho a cagada. Diminuir um pouquinho. É verdade. Um pouquinho a cagada, mas continua fazendo cagada. Quer falar? Voltando lá. Então, os principais objetivos que a gente vai destacar, quais são, né? Primeiro, estudos e análise crítica da ADS. Bom, esse tipo de conversa que a gente está tendo, de uma forma também um pouco mais formal, né? Tipo, pegar artigos, por exemplo, né? Elencar como que isso é aplicado hoje, se não é, por que não é aplicado, né? Então, são coisas que a gente quer fomentar nesse núcleo, né? Fomentar esse interesse da academia e indústria, né? Novamente, aquela questão que a gente falou que existe uma lacuna grande, a gente vai tentar entender um pouco mais essa lacuna, né? E trazer um pouco mais esse interesse. Por que existe essa diferença, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa
errado? Ou será que a gente não está fazendo alguma coisa? Será que grandes pesquisadores, às vezes, não estão, às vezes, omitindo a abordagem, ou eles não estão ligando, né, para passar aquelas informações para o grande público, etc. Né? Então, eles ficam mais naquela bolha. Também gerar esse ambiente, né? Gerar esse ambiente comum, né? Entre os discentes e os docentes, para a gente abordar mais esses temas. Né? Também fornecer mini-cursos, workshops, né? A gente chegou a fazer alguns mini-cursos anos atrás aí, a gente vai tentar fazer um pouco, né? Assim, calibrar um pouco mais essas ideias, né? E tentar fornecer um pouco mais mini-cursos direcionados, não somente para a comunidade local, né? Mas para a comunidade externa, que daqui a pouquinho a gente menciona um pouquinho o que seria essa comunidade externa. Vocês podem até ajudar a gente no sentido de ver a demanda que os alunos têm, né? Levantar essa demanda e, na medida que a gente conseguir alcançar, por exemplo, a gente conversa entre a gente, vocês levantaram uma demanda, sei lá, mini curso de PO com banco de dados, por exemplo. Aí a gente senta, organiza, dá para a gente aplicar? Dá. Esse semestre, então bora aplicar. Entendeu? A gente está precisando de conhecimento em tal coisa, a galera também está querendo. Não é só nosso grupo. Né? Vocês podem ajudar a gente a levantar para a UFA como um todo, coisa que dê para a gente. Seja da engenharia, se for da elétrica, aí não sai fora. A gente não sabe nada. Aí a gente ajuda e constrói. E aí a gente tem até vocês como monitores também para poder ajudar. Porque, por exemplo, uma vez que a gente faz os cursos, aí a gente pode terceirizar os cursos para vocês, né? Dar certificados, etc., para vocês serem os instrutores das próximas remessas. E assim por diante, e alimentando. E um último objetivo ali que é, assim, projetos para ajudar na formação em si. Né? Você vai ter uma sugestão do Leonilson outro dia, de às vezes a gente pegar alguns projetos, tentar utilizar esses projetos para ajudar na formação em si. Né? Então, por exemplo, a gente poderia utilizar algumas metodologias que a gente já utiliza em outros projetos, ou em sala de aula mesmo, por exemplo, né? Tentar fazer, às vezes, alguma parceria para resolver um problema local, né? Digamos assim. A empresa Júnior lá, por exemplo, vocês têm sei lá, conseguiram um projeto com uma empresa X aqui. Vocês podem trazer para a gente poder ajudar. Por exemplo. Por exemplo. E esses mecanismos de ajudar, a gente aprende também, né? Porque vai resolver um problema real e vocês, por seguir os processos de engenharia de software, seguir as ferramentas, vocês vão aprender novas ferramentas, né? Vão desenvolver as habilidades naquelas ferramentas, né? Que vai ajudar também indiretamente, né? Porque o mercado ele não está interessado em coisa teórica, o mercado quer interessado em coisa que é prática e você consiga utilizar a ferramenta e resolver o problema. Né? Tanto que tem vezes que o sistema está bonitinho. Ele tem muitas empresas que não querem saber o que tem lá por trás. Tá nem aí, tá bonitinho, tá funcionando. Ou pelo contrário, né? Tá feio, mas tá resolvendo o problema deles. Ok. Só que, por outro lado, a gente não está formando um simples programador. É um engenheiro de software. Que é a diferença do engenheiro pro mestre de obra, né? Exatamente, o pedreirão, né? É isso, exatamente. Porque assim, se eu fosse construir esse prédio aqui, certeza que as paredes iam ficar tortas e ia cair. Precisaria de um engenheiro falar comigo, olha, você vai precisar de tanto de cimento, tanto de ferro, tanto disso, a estrutura tem que ser assim, o alicerce tem que ser assim, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, você já viu aqueles vídeos vídeo não, tem umas fotos na internet de uma galera que faz uns negócios que não faz sentido nenhum. Por exemplo, coloca uma porta aqui, ó, e não tem escada. Então é tipo um suicídio, né? Assim, hoje eu quero suicidar. Então você abre essa porta e cai, porque não tem nada. Tem umas obras assim, por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo. Já tem outros que têm experiência, que foi adquirindo, tipo tentativa e erro, e ficou bom, ficou bacana. Tem pedreiro na minha cidade, por exemplo, que é bom, tanto quanto engenheiro. Mas ele tem um certo limite. Por exemplo, se for para ele poder fazer um prédio enorme, ele não dá conta. Assim como ou ele pode dar conta, mas depois do tempo. Assim como tem programador sênior, às vezes, que chega um ponto que ele não acaba. Parou. Não evolui mais. Mas por quê? Faltou uma questão mais. Porque eu costumo falar que um software é um prédio, um arranha-céu. Chega um certo ponto
Você vai fazendo gambiarra, vai fazendo gambiarra, vai fazendo ajeito, vai fazendo ajeito, vai fazendo puxadinho, vai fazendo. Chega um certo ponto que ele vira uma maçaroca, um negócio, que não tem como você dar manutenção, não tem como você evoluir, não tem como você fazer nada. Aí você olha e fala assim, chegou no ponto final, não tem o que fazer. E aí o que você vai fazer? Fala assim, tem que jogar fora e fazer outro. Poxa, quantos anos vai demorar para fazer outro? Quanto de dinheiro não vai para fazer outro? Mas por quê? Porque ele tinha uma qualidade, você foi degradando, e aí ele chegou no seu limite. Não adianta. Mas é o ciclo do software. É. Ele começa, desenvolve, tá no ápice, depois ele fica obsoleto. Aí vai. Ontem eu tava vendo um cara falando sobre desenvolvimento de jogos indie, né? Que não é feito por nenhuma empresa, é feito geralmente por uma equipe pequena por um cara. E tem um que é muito famoso, que aí no código dele eles acharam um suíte com 3.000 cases. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Nossa, imagina você. Aí ele lançou o jogo, aí depois ele queria implementar mais coisas no jogo, modo online, alguma coisa assim, ele não conseguiu. Aí o jogo ficou estagnado, vai ficar só aqui pra assistir, nunca mais. Meu céu. Que tempo que essa pessoa... Nossa. Tenso. Que o pessoal não se preocupa com a qualidade da pessoa. Não, Mas ainda tem muito isso assim, ó, de questão de, por exemplo, tem questão de pressão de tempo, né? Aí a pessoa começa a falar assim, ó, vou deixar só essa gambiarrinha aqui, depois eu conserto. O depois não existe, gente. Não existe. Não existe. Porque sempre vai ter outra tarefa e outra prioridade maior. Exatamente. E aí vai ficando, aí que começa o problema. Eu lembrei de um fato, uma vez numa empresa que eu trabalhei, vocês precisam trazer esse código que está estruturado para a orientação a objeto, né? Ixi. Beleza, ficou um tempão lá fazendo, etc. Aí a gente foi analisar o código depois. Beleza, ele utilizou uma linguagem orientada a objeto. Só que ele criou uma única classe para todo. Nossa. O negócio era só usar a linguagem. Só Usou a linguagem orientada ao objeto, tá orientado ao objeto. Estou atendendo o requisito. Expandiu aquela pastinha, mas só tem um arquivo. Nossa, gente do céu. Então, faltou um pouquinho mesmo. Faltou. Questão. Próximo item. Bom, aí, dado esses que são os principais objetivos, né, de uma forma geral, esses objetivos vão fomentar projetos, né? Cada projeto a gente vai eventualmente ter um formato específico, né? Por exemplo, o exemplo do podcast, né, seria um primeiro projeto, né, que a gente vai usar ainda para nos ajudar a elencar os próprios temas mesmo, né? Então isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai ajudar a gente a elencar temas também. Esse é o piloto. Esse é o piloto, não o pré-piloto ainda, né? Então, assim, O embrião. é um embrião ainda, né? Então, esse seria um exemplo de projeto, mas poderia ter outros projetos também, né? Um projeto, por exemplo, envolvendo os minicursos, workshops, por exemplo, né? Vão surgir coisas aí, né? Depois a gente vai estar tentando... Ideias. Exatamente. Definir alguns planos de ações aí, né? E... É tudo novo. Exatamente. Bom, e aí para cada cargo disso aí vão envolver atividades, como por exemplo, busca por, no caso da parte científica, busca por trabalho em conjunto com a gente, né? Busca por, o que estão fazendo lá, vocês não precisam fazer só, vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês vão ter apoio da gente, né? Nessas atividades, né? Eu ia falar uma coisa que agora eu esqueci, quanto a isso. A gente pode também olhar, por exemplo, pegar os congressos de engenharia de software e ver o que está sendo discutido lá, né? Então, porque normalmente os congressos eles têm um tema, né? Então, se eles acontecem anualmente, eles têm um tema que normalmente é o que está em alta naquele momento. Então, a gente vai olhar esses congressos, ver os artigos que foram publicados, né? De repente, a gente consegue ir nesses congressos para ter mais ideias também. Ou trazer, por exemplo, sei lá, um congresso X de engenharia de software. Assim, eu achei muito interessante esse artigo aqui. Isso. Então, bota trazer esse artigo para a gente discutir. Bota todo mundo ler esse artigo. Vamos discutir sobre esse artigo. Ponto forte, ponto fraco, o que a gente faria diferente, o que foi feito, o que é legal. E Pode ser já ter uma nova ideia de outra coisa. Sim. E isso é importante pra caramba, porque na área de engenharia de software, os termos eles são muito, às vezes, reutilizados em diferentes contextos. Né? Então, às vezes, o que é um sistema ubíquo? Mas o sistema ubíquo para uma linha de pesquisa é uma coisa completamente para outra. Né? O que é sistema ubíquo para, sei lá, o pessoal
sei lá, de qualidade, por exemplo. Pessoal de qualidade liga o umbigo dessa forma. Né? Então, assim, por que essa atividade é importante? Essa atividade é importante porque os termos, às vezes, eles podem confundir um pouco dependendo da sub-área que a gente está analisando, porque na engenharia de software tem muitas sub-áreas, né? E aí mudou a sub-área, mudou o grupo de pesquisa, mudou o cluster de pesquisa que a gente fala, né? Muda completamente a abordagem do trabalho, né? É assim, de você lidar com aquele assunto. E agora, só pensando aqui, né, que a gente está fazendo um brainstorm aqui, mas isso é tão importante, porque assim, vai ter uma parte do curso de engenharia de software que vocês vão ter eletivas, e a gente, como professores, nós vamos ter que propor essas eletivas. Então, se a gente identificar, por exemplo, igual os sistemas ubíquos mesmo, aqui não tem uma disciplina de sistemas ubíquos, e poderia ser uma disciplina eletiva que a gente poderia ofertar. Então, a gente vai conseguir identificar essas demandas e, de repente, construir uma disciplina para vocês fazerem a disciplina, né, que vai ter muito mais conhecimento. Porque às vezes a gente pensa assim, essa disciplina aqui é mais importante, mas aí a gente não tem essa visão. Exatamente. Será que está sendo demanda no mercado? Porque a gente não escolhe um tema aleatório, a gente vai escolher um tema que vai ser útil para vocês, né? E vocês vão ajudar, de certa forma, né, a também elencarem esse tema. Né? Exatamente. Porque é melhor você ter uma visão. Eu vou dar aquela disciplina só porque já é um material que eu tenho há 10 anos atrás. Né? Para ficar mais fácil. Não é assim. Tem que analisar um pouco melhor. O que mais? Perfeito. Aí atividades vai envolver o quê? Além dessas, né? A gente deu o exemplo da academia, mas poderia ser de mercado também. Tipo, quais são as funções que existem, por exemplo, o cara coordenador de mercado, né? Quais são as funções que existem nas empresas? Será que todas as empresas têm os mesmos cargos? Né? O que é a diferença de júnior, pleno e sênior? Para uma empresa é a mesma coisa para outra, por exemplo? Né? Que ferramentas, né, que você falou que a gente precisa aprender para trabalhar com tal função? Né? Se eu quero ser um front, o que eu preciso saber? Se eu quero ser um back, o que eu preciso saber? Se eu quero ser um full. Isso. Será que isso é igual para toda empresa? Será que a empresa pequena ela tem o mesmo perfil de uma empresa grande? Será que o full stack numa empresa grande ele tem as mesmas características de um full stack numa empresa pequena? Ou será que na empresa pequena todo mundo é full stack? Né? Então, assim, tem essas questões assim que essa função vai estar lidando. Né?